Tá acontecendo uma guerra muito feia na Ucrânia e o Shakhtar Donetsk, que é desse país, tá lá disputando a Champions, jogando contra o Real Madrid até. Mas como que pode eles estarem jogando se o país tá num conflito armado? Tipo, como que tá acontecendo o futebol por lá? É o que vamos ver nesse vídeo. E assim, o campeonato ucraniano acontece desde 1991, quando a União Soviética chegou ao fim. E desde lá o torneio é dominado por dois clubes, o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev. São os mais fortes de lá. E na temporada antes desses problemas todos, 2021, o vencedor foi o Dinamo de Kiev, com o maior artilheiro sendo o ucraniano Vladislav Kulach e o melhor assistente o brasileiro Alan Patrick. Tudo normal. Aí quando virou a temporada, o campeonato parecia seguir como sempre seguia. E até começou normalmente. O Dinamo e o Shakhtar jogaram a fase de grupos da Champions e etc. Até que em fevereiro desse ano, a Rússia invadiu a Ucrânia e começou essa guerra horrível que acontece até hoje. E os motivos para essa guerra são vários. Primeiro que, né, o presidente da Rússia é meio maluco, mas ele invadiu a Ucrânia muito por causa de um negócio chamado OTAN. A OTAN é uma organização militar gigantesca, formada por vários países aliados dos Estados Unidos, como o próprio Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, etc. E esse tratado não é de hoje. Ele foi criado lá atrás para impedir a expansão da influência da União Soviética, que era formada por vários países, principalmente a Rússia. A União Soviética era inimiga mortal da OTAN. E assim como tu viu no começo do vídeo, a Ucrânia também fazia parte da União Soviética. Aí a partir de 91, a Ucrânia virou um país independente e a OTAN seguiu crescendo cada vez mais. Até que recentemente, o Ocidente foi se aproximando da Ucrânia e eles disseram que queriam entrar pra OTAN. Aí a OTAN tem um negócio que é assim, se qualquer país do mundo atacar um membro da OTAN, todos os outros têm que vir pra defender ele. Aí se a Ucrânia entra pra esse tratado, a Rússia se sente meio que ameaçada, mesmo que não tivesse talvez uma ameaça real pra Rússia. Imagina um país gigante da União Soviética entrar pra OTAN. Então o presidente barra ditador da Rússia fez o pior. Ele invadiu a Ucrânia e começou essa guerra horrível. Claro, tudo isso que eu expliquei não é toda a história, até porque se eu fosse contar tudo sobre, esse vídeo ia durar horas. Mas o fato é que a guerra começou e junto dos problemas gigantes que a população no país passa, o futebol também foi muito prejudicado. Quando a Rússia invadiu, ainda na temporada 2021-22, o campeonato ucraniano teve que ser literalmente interrompido e ficou sem nenhum ganhador. Mas isso nem foi o pior. Além de ficar com o campeonato parado, um clube chamado Desna Chaichiv, que em 2021 quase foi pra Europa League, e outro chamado Mariupol FC, que também já disputou as fases preliminares da Europa League, tiveram toda a sua estrutura e seu estádio bombardeados. Tipo, toda a estrutura desses clubes foi destruída. Então tiveram que fechar as portas por tempo indeterminado. O Mariupol FC, mano, teve sua cidade devastada. Então eles encerraram os contratos com todos os jogadores e fecharam até ninguém sabe quando. Mas por sorte, muitos outros times não tiveram seus estádios destruídos. Mesmo assim, o campeonato tava parado. E deixar os clubes sem jogar ia fazer com que outros fechassem as portas também. Além disso, na situação que o país se encontra, ter um futebol rolando ia divertir mais as pessoas. Uma distração daquele caos todo. Foi pensando exatamente nisso que a Confederação Ucraniana de Futebol decidiu recomeçar o campeonato. Mas né, pra voltar ao futebol no meio de uma guerra, tem muitas regras pra seguir. Primeiro que vários times tiveram que deixar seus estádios. O time Metalist 1925, o Dnipro, Alexandria e etc. deixaram suas casas, que ficam perto do conflito, e foram jogar em lugares mais longe da guerra. E o Shakhtar já não joga na sua casa, a Donbass Arena, há um tempão, porque naquela área já acontecem conflitos desde 2014. Não com a Rússia diretamente, mas com forças pró-Rússia. E agora, tanto o Shakhtar quanto o Dinamo estão jogando muitas partidas numa cidade bem longe do conflito, chamada de Lviv, na Arena Lviv. Olha só onde fica no mapa. No outro lado da Ucrânia, tá ligado? Outros times também jogam na cidade de Uzhhorod, bem longe do conflito, entre outros. Mas mesmo que os jogos muitas vezes sejam em regiões longe do conflito, as partidas estão acontecendo sem torcida. Eles estão sendo feitos com a proteção e autorização de soldados. E além disso, todos os jogadores de comissão técnica que vão pro estádio no dia do jogo recebem um treinamento para caso ouçam um alarme de bombardeio. Se tiver qualquer indício de um bombardeio no local, todo mundo tem que correr para um abrigo antibombas o mais rápido possível. Cara, imagina o medo. Mas apesar disso, só que a bola voltando a rolar já dá uma alegriazinha pro pessoal do país, né? Tá, mas os caras da Ucrânia não tem que lutar na guerra? Como é que eles estão jogando futebol? Pois é, se tu for ucraniano de 18 a 60 anos, tu não pode sair do país. Mas tu também não é obrigado a lutar na guerra. Então ainda pode ter time de futebol. Aí tá, isso no campeonato ucraniano. Mas como eu falei no início do vídeo, alguns times de lá estão jogando campeonatos europeus também. O Dinamo de Kiev tá disputando a Europa League e o Shakhtar a Champions. O Shakhtar tá até no grupo do Real Madrid. Então, tipo, será que um time como o Real Madrid viaja até a Ucrânia? E a resposta é não. Diferente do campeonato ucraniano, quando o jogo é da UEFA, eles não podem fazer na Ucrânia. Então a solução foi jogar em estádios em outros países. O Dinamo de Kiev disputa a Europa League no estádio Marechal José Pilsudski, na Polônia, e o Shakhtar joga a Champions na Pepsi Arena, que fica na Polônia também. Mas assim, mesmo que os times ucranianos sejam autorizados a continuar disputando a Champions e outros campeonatos, eles não estão nem perto de ser o que eram antes, tá ligado? Porque assim, o campeonato ucraniano era conhecido por ser um torneio com muito jogador de fora. Pra tu ter noção, no Shakhtar tinha 14 brasileiros no elenco. Imagina! Aí com esse conflito armado, a FIFA foi e autorizou jogadores estrangeiros na Ucrânia e na Rússia de encerrarem seus contratos e se transferir pra outros clubes, pra, né, continuar jogando sem risco de vida. E nesse negócio de sair jogador,
passou, mais de 20 brasileiros deixaram a Ucrânia e o campeonato dos caras acabou tendo uma perda gigantesca. Pra tu ter noção, em outubro de 2021, o valor de mercado do campeonato ucraniano era de 449 milhões de euros e hoje esse valor tá em 305. Mas o clube que mais perdeu mesmo foi o Shakhtar. Em outubro do ano passado, o elenco valia 184 milhões de euros e hoje esse valor tá em 80. Os caras perderam mais de 100 milhões em jogadores. Olha isso. E na Rússia aconteceu a mesma coisa. Vários clubes perderam jogadores. O campeonato russo tinha um valor de mercado de 978 milhões e hoje tá em 762. O Spartak em Moscou mesmo saiu de 125 milhões para 79, quase metade. Então os times russos e ucranianos tiveram um baita prejuízo. Imagina, tanto que o Shakhtar foi até atrás da FIFA e pediu uma indenização de 50 milhões de euros por essa galera que saiu. Guerra é ruim em todos os aspectos possíveis, né? E alguns desses caras que saíram da Ucrânia continuaram na Europa, como o David Neres, mas muitos outros vieram aqui pro Brasileirão. O Flamengo trouxe o zagueiro Pablo, que veio do Lokomotiv Moscou, o Ayrton Lucas do Spartak Moscou, o Ceará contratou o Matheus Peixoto do Metalist Kharkiv, o Corinthians trouxe o Yuri Alberto, que tava no Zenit, etc. Mas um caso curioso aconteceu no Atlético Mineiro. O zagueiro paraguaio Júnior Alonso, em janeiro, foi vendido do Atlético ao Krasnodar da Rússia e em 2 meses voltou pro Atlético. Além dele, o Atlético também contratou o Pedrinho, que tava no Shakhtar e etc. E falando dessas saídas dos jogadores, até parece que foi fácil saírem de lá, né? Mas na verdade, vários jogadores e suas famílias passaram por um sufoco terrível pra conseguir fugir da guerra. Alguns tiveram até que ir a pé por vários quilômetros. Pra tu ter noção, todos os voos da Ucrânia foram suspensos ou adiados. Então quem saiu teve que cruzar a fronteira do país pra pegar um voo, tá ligado? E logo quando começou a invasão, jogadores brasileiros se reuniram e fizeram um vídeo pedindo ajuda pra saírem de lá. Que maluquice. Mas quem mais sofreu com a guerra foram realmente os próprios ucranianos. Alguns ex-jogadores, técnicos e preparadores foram lutar, assim como vários outros atletas, como boxeadores e tenistas. Aí alguns dos jogadores mais famosos, como o Zinchenko do Arsenal e o Yarmolenko, não participaram diretamente dos combates, mas conseguiram ajudar a arrecadar mais de $500 mil pra ajudar o exército. E se os times da Ucrânia estão sofrendo pra jogar o campeonato, do outro lado, na Rússia, os caras também se lascaram demais. Como punição, a FIFA e a UEFA não tiveram dó e baniram os caras de tudo quanto é torneio. Os times russos foram excluídos da Champions League, Europa League e Conference League. A seleção da Rússia, que estava disputando uma vaga pra Copa, foi banida também, além da Liga das Nações, e até a seleção feminina foi expulsa de tudo, como das eliminatórias pra Copa Feminina, da Eurocopa Feminina e etc. Tipo, agora na Rússia, o time que termina a Liga em primeiro simplesmente não se classifica pra nada. Isolou os times de lá, tá ligado? E a Rússia, que queria sediar a Euro de 2028, também foi barrada. E falando de exclusões, essa última final da Champions que o Real Madrid ganhou em Paris, não era pra ter sido feita lá. Originalmente, ela seria feita na Rússia, em São Petersburgo, mas acabou sendo passada pra França, no Stade de France. Então uma coisa é fato, guerra não é bom pra ninguém. Tomara que a paz na Ucrânia reine outra vez e a vida volte ao normal. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então deixa seu like e comente mais 10 vídeos que eu posso trazer. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então beleza? Valeu e tchau!